Bom dia, meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que a graça, a paz, que a maravilhosa paz, maravilhosa benevolência do Senhor seja com todos. Estou chegando aqui para transmitir a pregação de hoje. Nós não estamos já pela terceira semana consecutiva, não estamos tendo nosso culto presencial na Capela Missional, mas estamos aqui, eu estou aqui para transmitir então a palavra, a pregação e também as orientações para todos aqueles que nos acompanham. Então sejam bem-vindos à nossa transmissão, à nossa live, sejam bem-vindos ao nosso culto, né? Não é um culto online, sim, o culto que é transmitido, né? A palavra que é transmitida. Então, meu bom dia a todos, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade, acompanhem a transmissão, acompanhem a pregação, que eu pretendo que não dure mais do que 45 minutos, então eu quero convidar todos vocês para acompanhar a exposição da palavra. Mais uma vez, bom dia a todos, eu quero ler o Salmo 105 para iniciarmos essa transmissão. Salmo 105, aqueles que gostam de acompanhar com a sua Bíblia, acompanhem. Também eu espero que a internet nos ajude, que não caia, né, para que a transmissão fique boa. Também, os que estão nos acompanhando, né, pelo Facebook, pelo Instagram, mais tarde, por volta do meio-dia, estará também no YouTube, para quem tem dificuldade em acompanhar pelo Facebook ou pelo Instagram. Salmo 105. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Eu convido a todos vocês para orarmos nesse momento. O Senhor Deus eterno, Deus Criador dos céus e da terra, eu te louvo e te glorifico junto com todos aqueles que estão nos acompanhando, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. Que a tua boa mão seja com todos, que a tua bênção seja com todos. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia para sempre, o Senhor que perdoa os nossos pecados, o Senhor que nos abençoa sempre, o Senhor que, com a sua doce providência, está conosco todos os dias, todos os momentos. Te louvamos, te bendizemos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Pessoal que está chegando, eu peço que vocês, né, eu não vou interagir porque é a pregação da palavra, mas deixa a sua curtida aí no Instagram, no Facebook, deixa o seu comentário, deixa o seu bom dia também, para que mais pessoas possam ser alcançadas, né, e que essa live, e que essa transmissão seja conhecida, tá bom? Então deixa o seu bom dia, deixa o seu comentário, e também o pessoal do Facebook quiser compartilhar, compartilhe, o pessoal do Instagram, o pessoal que está no YouTube também, depois pode compartilhar, comentar também, que Deus abençoe vocês, e curtir também, né? Bom, meus irmãos, como eu falei antes, nós não estamos tendo o nosso culto presencial, mas estamos todos os domingos, né, nesse horário, já pelo terceiro domingo consecutivo, trazendo uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra para que todos possam desfrutar, né, deste momento, que é o momento do culto, que é o nosso momento, né, de cultuar a Deus. Então, é um momento muito especial que a igreja participa no domingo, né, domingo após domingo, que é o culto ao Senhor, o culto ao Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos pela
quarta semana consecutiva falando sobre um tema que é livra-nos do mal e do maligno. Então essa é a quarta semana e hoje eu quero falar sobre a batalha, né, espiritual, ou mais especificamente sobre principados, potestades, dominadores e hostes malignos. O que é o mundo espiritual, o que são os seres espirituais, né? E nós na semana passada, nós falamos, por 2 semanas consecutivas, falamos sobre o maligno. E falamos que o maligno é chamado popularmente, né, de diabo, Satanás. No hebraico, no Antigo Testamento era Satã, no Novo Testamento é diabo, né, o inimigo, o adversário. Falamos que, eu falei semana passada e nas outras 2 semanas, que nós não devemos ignorar a existência do maligno, mas também nós não devemos subestimá-lo, mas também não devemos superestimá-lo. Ao mesmo tempo que não devemos ignorar a existência do maligno, nós não devemos também achar que ele é alguém ou algo, um ser todo-poderoso, que seja um adversário de Deus, um inimigo de Deus. Na verdade, ele é nosso inimigo, mas ele é uma criatura de Deus. Ele não tem poder autônomo, né? O seu poder é debaixo da soberania de Deus. E o texto que nós estamos examinando faz parte da oração do Pai Nosso, da oração do Senhor. Mateus capítulo 6, verso 13, aliás, verso 13, que diz: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E o texto que nós vamos examinar hoje encontra-se em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, que diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Graças a Deus. Meus irmãos, o mal, nós temos falado, é uma realidade. É algo que nós devemos enfrentar. O mal é o pecado praticado, né? Foi o que eu falei na primeira pregação desta série. O mal é o pecado praticado. O mal é uma força que atrai, o mal é uma força que seduz, o mal é uma força que impulsiona as pessoas se sentem atraídas pelo mal. E por aquilo que é mal em si, né? Não apenas, ou seja, as pessoas fazem aquilo que é bom, mesmo que isso no final seja mal. Agora, o mal, para ter efeito, ele precisa de pessoas para praticá-lo, né? O mal precisa de um agente para praticá-lo. As principais teodiceias cristãs, ou seja, as principais teorias sobre a existência do mal, sobre a origem do mal, elas se mostraram incompletas e insatisfatórias. Nós temos, no decorrer da história, tanto da filosofia, mas principalmente da filosofia, teologia, né? Nos proponentes Agostinho, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, C.S. Lewis, eles formularam, né, algumas teodiceias, ou algumas teorias sobre a origem do mal. E então esses principais proponentes, Santo Agostinho, Tomás de Aquino e C.S. Lewis, alguns proponentes, né, da teoria de que o mal não é um ente. E não sendo um ente, ele não foi criado e não existe, ele é apenas a ausência do bem.
O mal, então, seria apenas a ausência do bem. Mas essas teodiceias, elas são praticamente descartadas hoje pela teologia e até mesmo pela filosofia, né? Porque elas não explicam, elas são praticamente descartadas porque elas são insatisfatórias e não explicam o mal real, né? Que é o sofrimento real das pessoas. O mal é um fato, o mal é real, o mal existe e o mal ele está presente no mundo, no dia a dia, especialmente no sofrimento daqueles que a gente entende, né, que muitas vezes não sequer estão esperando o mal e ele acontece. Então o mal é um fato, o mal é real. E a melhor explicação do mal é da Bíblia. Porque a Bíblia não define o mal, mas ensina que devemos enfrentar o mal. A Bíblia ensina como devemos enfrentar o mal. Ensina que existe um ser maligno por excelência e cuja essência é má. Ele é mau e faz o mal. E ele sendo mau, ele expande o mal por meio das ações humanas. E a Bíblia também ensina que quem faz o mal por mal é maligno e serve ao maligno. A Bíblia também ensina que existe um reino de trevas ou um reino das trevas. A Bíblia ensina então que existe um reino que opera o mal e opera para o mal. E que além do maligno existem também seres espirituais que seguem o maligno, que operam o mal com o maligno. São seres malignos que agem nas pessoas e que agem através das pessoas. Esses seres são chamados nos evangelhos de demônios. Jesus expulsou demônios das pessoas. Jesus falou que os demônios também operam em estruturas humanas. E os demônios são seres de diversas categorias. A gente chama demônios, assim como a gente chama anjos, a todos os seres celestiais, nós englobamos eles, né, na categoria de anjos, mas a Bíblia mostra diversos seres celestiais, como serafins, querubins, principados, potestades, tronos, soberanias. A Bíblia fala diversos nomes, mas nós chamamos todos eles de anjos. Seres celestiais, então, são anjos, são mensageiros, nós denominamos eles como anjos. E o apóstolo Paulo, meus irmãos, ele especifica esses seres celestiais do mal, né? Ele diz que existem seres celestiais, ele não chama de demônios, mas ele chama de principados, potestades, dominadores e hostes espirituais do mal ou forças espirituais do mal. Obviamente, meus irmãos, que existem principados e potestades do bem, né, que são não caídos. Esses principados, essas hostes espirituais do mal são seres espirituais caídos. São demônios, são principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, como o apóstolo Paulo fala, hostes da maldade, seres espirituais do mal, que eles são seres caídos, são seres celestiais caídos. E o texto que nós lemos hoje nos diz para vestirmos a armadura de Deus, para enfrentar esses seres celestiais, essas forças do mal. E o que é essa armadura de Deus? São as virtudes de Deus, são os dons de Deus, são as provisões de Deus, né, que Ele colocou à disposição dos seus filhos por meio da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa só minha live aqui no Instagram, ela caiu, então o pessoal que está acompanhando, né, nas outras redes, né? Muito bem, agora já estamos de volta. Então, meus irmãos, a armadura de Deus
cruz, né, ela é a provisão do Senhor que ele proveu na cruz, e a principal provisão é o próprio Senhor Jesus e o seu nome. Nome sobre todo nome, nome que é autoridade sobre todo nome. E o texto também fala sobre as ciladas do diabo, que são suas táticas para que as pessoas façam aquilo que é mal, aquilo que é contrário ao reino de Deus. E o texto que nós lemos fala que lutamos contra os seres celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses seres são chamados de demônios, são seres celestiais caídos, fazem parte de uma espécie de exército espiritual do mal. E eles promovem, o apóstolo Paulo diz aqui, eles promovem o dia mau, que é aquele dia que temos que enfrentar as trevas. Eu quero então mostrar aqui duas proposições sobre a nossa luta contra o mal. Em primeiro lugar, quem segue a Cristo está em combate contra os seres espirituais do mal. Quem segue a Cristo está em combate contra os seres espirituais do mal. Verso 10 até o verso 12 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Irmãos, Jesus enfrentou os demônios. Jesus expulsou demônios. Eu não preciso tentar provar nada, né? Provar que demônios existem e que eles são agentes do mal, porque a Bíblia diz que é. E se a Bíblia diz que é, não há outra autoridade para contrariar isso. Então, os seres espirituais do mal, eles são de diversas categorias. Nós temos aqui os principados, que são os arcontes, no grego, arcontes são os primeiros, né? A palavra arque significa no início, no princípio, e os arcontes são aqueles que foram criados nesse princípio. São seres espirituais de ordens superiores, por isso que são principados. Nós temos aqui potestades, que são exousias, né? Que são, no grego, exousia é poder, são seres poderosos. E nós temos aqui forças espirituais, pneumáticos, ou seja, seres espirituais que operam mal. Por isso o apóstolo Paulo chama de forças espirituais do mal. E esses últimos, né, as forças espirituais do mal, são aqueles que agem nas pessoas, aqueles que agem no mundo. E nós temos os dominadores, os pantocratos, ou seja, seres poderosos. São espíritos poderosos, são seres espirituais poderosos que agem, né, no mundo, nesse mundo invisível. Então esses últimos, as forças espirituais do mal, os pneumáticos, poneros, ou seja, espíritos do mal, são aqueles que Jesus expulsou das pessoas, são aqueles que agem nas pessoas. Porém, meus irmãos, nós não precisamos sair da Bíblia, né? Não precisamos sair daquilo que a Bíblia ensina, porque existe um ensino nas igrejas, e vocês já devem ter ouvido que ele não é bíblico. Por exemplo, nós não podemos nominar os demônios segundo os ensinos de demônios. Nós não podemos nominar, por exemplo, esses seres espirituais segundo ensinos de religiões que não são bíblicas. Então, por exemplo, um cristão não pode, isso a gente tem que deixar para as religiões apropriadas, chamar desses nomes, mas um cristão não pode, por exemplo, dizer que existe um Exu, que existe um preto velho, que existe uma pombagira, porque eles são nomes inventados, são nomes criados por religiões que não são cristãs, e isso não está na Bíblia. Os nomes que nós devemos usar são os nomes bíblicos. Esses nomes, nós não devemos usar eles, nos apropriar deles, porque eles não estão na palavra. E o nosso ensino deve ser de acordo com a palavra. Então não existe, por exemplo, pombagira, não existe. Para nós não podemos dizer
que uma mulher, por exemplo, está com a pombagira, porque ela não existe. Nós podemos dizer que determinada pessoa está sob influência, dominada por um espírito maligno, por um demônio, por um dominador. Esta é a linguagem que nós devemos usar. Então, na Bíblia, eles não têm nomes. Esses seres espirituais não têm nomes. Uma determinada vez, uma pessoa chegou bêbada numa igreja, na nossa igreja, e alguém disse, ele está com encosto, com Zé Pilintra. Não existe Zé Pilintra. Não existe Zé Pilintra, porque esse não é um nome bíblico. Isso não existe, isso faz parte de uma linguagem que não está na palavra. A gente pode falar que uma pessoa está endemoniada, isso sim, porque essa é uma linguagem bíblica. Então, meus irmãos, na Bíblia eles não têm esses nomes. Então, nós não somos autorizados a usar esse nome, porque nós estamos nos apropriando de uma linguagem que não é bíblica, que não existe, que foi inventada por religiões que não fazem parte da nossa linguagem. Então, na Bíblia eles não têm nome, são somente demônios ou espíritos malignos. Assim como o diabo é só diabo ou Satanás, nós não podemos inventar outro nome. Nós não podemos inventar outro nome para ele. Não é Lúcifer também, porque Lúcifer não é um nome bíblico. O diabo não é Lúcifer, Lúcifer não existe, porque o termo Lúcifer não está na palavra. Ou nós não podemos então usar este nome para o diabo, porque não está na palavra. É diabo ou Satanás, o inimigo ou o maligno, é isso. Então, ou tentador, né, são linguagens bíblicas. Então nós não podemos usar esses nomes, não devemos este nome ou qualquer outro nome da literatura, cultura ou paganismo religioso. E assim como não existe espírito maligno de prostituição, atenção, não existe espírito maligno de prostituição. Por exemplo, não existe um espírito prostituto, especializado em prostituição. Não existe espírito de adultério, um demônio especialista em adultério. Não existe um espírito maligno especialista em alcoolismo. Não. O que existem são espíritos malignos que agem nos pecados das pessoas, ou de acordo com os pecados das pessoas. Ou seja, um mesmo espírito pode agir na pessoa que se prostitui, levando ela, incentivando ela à prostituição, porque a pessoa quer se prostituir. Então, esses espíritos malignos, eles seduzem, eles atraem, eles incentivam, eles criam meios para a pessoa se prostituir, mas quem quer se prostituir é a pessoa. Não é um espírito maligno, não é um espírito maligno especialista em prostituição. É a pessoa que quer se prostituir. Existe o pecado da prostituição, mas não existe um espírito da prostituição. Mas o espírito da prostituição é o espírito da pessoa, é o ser da pessoa, é a índole da pessoa. E aí um espírito maligno vem e incentiva, seduz, promove meios. Então, o mesmo espírito maligno, ele pode agir na pessoa que se prostitui, na pessoa que adultera, na pessoa que se embebeda. É o mesmo espírito. Mas não existe, então, um espírito especializado, especialista nisso. Isso não está na palavra. Isso não existe na palavra. Pessoal, isso não existe na palavra. Estes espíritos malignos agem nas pessoas, fazendo-as se afundar nos próprios pecados que elas querem praticar. Então, uma pessoa que se prostitui, uma pessoa que adultera, não tem um espírito maligno nela, que veio do inferno, especialista em prostituição. Não. Os espíritos malignos são especialistas em pecado. Qualquer pecado. Então, assim como não existem espíritos malignos femininos ou masculinos. Então, não existe uma pombagira. Não existe uma pombagira. Existe um espírito maligno. Existe um ser espiritual que age naquela mulher ou naquele homem que quer se prostituir. Então ele age no pecado da pessoa, na tentação da pessoa. A própria Bíblia diz que a pessoa é tentada pela sua própria cobiça. Quando uma pessoa fica endemoniada, não foi um demônio que convenceu ela. Ela mesma se afundou nos seus próprios pecados a tal ponto que deu lugar ao diabo, que deu lugar a espíritos malignos. Mas eu quero chamar vocês para o seguinte: amanhã à noite, às 20 horas, eu quero aprofundar estes temas numa palestra, num estudo bíblico, tanto no Facebook quanto no Instagram, e depois também vai para o YouTube. Então amanhã às 20 horas, eu quero convidar vocês para uma palestra, inclusive aberta a perguntas, amanhã às 20 horas no Facebook e no Instagram. Em segundo lugar, meus irmãos, quem segue a Cristo
recebe a provisão do Senhor para enfrentar o dia mau. Quem segue a Cristo recebe a provisão do Senhor para enfrentar o dia mau. Veja o verso 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Jesus falou em Mateus capítulo 6 do mal de cada dia. Ele disse: não andeis ansiosos quanto ao dia de amanhã, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Então Jesus falou sobre o mal de cada dia. Só que o texto aqui, meus irmãos, ele fala do dia mau. E não são a mesma coisa. O mal de cada dia e o dia mau não são a mesma coisa. Sobre isso nós podemos diferenciar da seguinte forma. Existe o mal de cada dia ou os males do dia. O mal de cada dia e os males do dia são as intempéries, são os imprevistos, são as circunstâncias da vida que nós temos que enfrentar dia após dia. Quando nós falamos, algumas pessoas dizem que tem que matar um leão por dia, é disso que nós estamos falando, é o mal de cada dia, são os males do dia. Existe também o mau dia. É aquele dia em que nada dá certo. É aquele dia em que nós deveríamos ter ficado dormindo. É o dia existencialmente tenebroso. É o dia que emocionalmente nós estamos abalados. É o dia do desânimo. É o dia da fraqueza. É o dia em que as coisas não dão certo. Esse é um mau dia. Mas não é o dia mau. Os males do dia, os males da circunstância também não é o dia mau. Mas existe o dia mau, que o texto fala aqui, que nós devemos nos revestir da armadura de Deus para ficar firmes quando o maligno ataca. O que é o dia mau? O dia mau é o dia em que o maligno ataca. É o dia da escuridão. É o dia da tragédia. É o dia do possível desespero. É o dia do caos. É o dia que parece ser sem Deus. É um dia que parece ser um dia sem Deus. É o dia da notícia de possibilidade de morte, ou da notícia de morte. É o dia da notícia de um câncer. É o dia de uma doença grave, é o dia que a fé é atacada de uma forma tão grande que a nossa alma parece que se entenebrece, que fica em trevas, que parece que tudo foge, inclusive Deus. Mas certamente, o dia mau que o apóstolo Paulo fala aqui, é o dia da perseguição, é o dia da oposição do maligno atacando a igreja e os cristãos. É o dia em que os cristãos seriam levados à morte. Esse é o dia mau. É o dia de enfrentar a morte por causa da fé. Este é o verdadeiro dia mau. Agora, meus irmãos, os males do dia, ou os males dos dias, ou o mal de cada dia, nós enfrentamos com a nossa conduta firme de cristãos, sem murmurar, sem vitimização. São os negócios com dificuldades, são as crises financeiras, é a falta do dinheiro. Isso é os males do dia, é o mal de cada dia. Irmãos, isso todos nós enfrentamos. Aqui em casa nós temos um negócio, eu e a Adri, a gente trabalha em casa, e esse mês de janeiro, por exemplo, por causa da Covid, foi um mês caótico, mas não tem nada a ver com Deus e o diabo, é o mal de cada dia que nós devemos enfrentar, sem murmuração, sem perder a fé, sem perguntar onde está Deus, porque isso não é o dia mau. Essas são circunstâncias que nós vamos enfrentar com trabalho, com oração, crendo na providência de Deus, trabalhando, levantando no outro dia, indo à luta, enfim, vivendo, trabalhando, contando com a providência de Deus, orando, economizando, trabalhando de novo, levantando, caindo, levantando, se endividando, pagando as dívidas. É assim, esses são os males do dia. Os maus dias, nós enfrentamos com a alegria de contar com as provisões e a providência divina. É assim que nós devemos viver. Agora, o dia mau é outra coisa. E o dia mau, nós enfrentamos nos revestindo das provisões de Cristo na cruz.
Na sequência, o apóstolo Paulo fala da armadura que nós precisamos vestir para enfrentar as forças malignas. E o que significa essas armaduras? Couraça da justiça, capacete da salvação, botas, cinturão. O que significa? Nada mais, nada menos, meus irmãos, do que tomarmos o nome de Jesus. É isto. O que significa tomar a armadura de Deus? Como ele fala aqui, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós não precisamos fazer o exercício de exegese aqui para descobrir ponto por ponto a armadura. A gente até pode fazer, mas devemos saber que quando o apóstolo Paulo está falando dessa armadura, ele está falando de Cristo. Nós estando em Cristo, meus irmãos, nós estamos revestidos dessa armadura toda. Simples. Nos apropriamos de Cristo que morreu na cruz e despojou os principados e as potestades. E se as forças do mal, meus irmãos, e se as forças do mal atuam nas regiões celestiais, como o apóstolo Paulo aqui falou, que a nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais, veja que a palavra de Deus, meus irmãos, nos diz que Cristo também nos abençoa nas regiões celestiais. Em Efésios capítulo 1, verso 3 diz que o Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se o maligno atua nas regiões celestiais, Cristo também nos abençoa nas regiões celestiais. Deus também nos abençoa em Cristo nas regiões celestiais. E também, meus irmãos, a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus está assentado acima de todo principados e potestades nas regiões celestiais. Veja Efésios 1, verso 12. Que o Senhor Jesus assentou-se nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que possa se referir não só no presente, mas também no porvir. Então, Deus nos abençoa em Cristo nas regiões celestiais. Se os seres espirituais atuam nas regiões celestiais, o Senhor nos abençoa nas regiões celestiais. O Senhor Jesus Cristo está assentado nas regiões celestiais. E mais, meus irmãos, e mais. Em Efésios capítulo 2, verso 6, ele nos diz que o Senhor nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais. Que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então não há Então, meus irmãos, não há um mistério tão grande que nós não possamos interagir, que nós não possamos entender. Nós estamos assentados nas regiões celestiais, nós temos as provisões do Senhor nas regiões celestiais, nós temos a vitória nas regiões celestiais. Então, meus irmãos, seja nos males do dia, nos males de cada dia, que nós devemos enfrentar com as nossas virtudes cristãs, com a nossa prática cristã, com a nossa postura cristã, crendo na provisão do Senhor diariamente. Se os maus dias, das circunstâncias adversas, aquele dia existencialmente tenebroso, da amargura, nós devemos enfrentar com fé também na providência e nas provisões do Senhor. Mas se chegar o dia mau, que é o dia profético, o dia de trevas total, o dia que parece que Deus se ausentou, o dia de uma notícia terrível, o dia da possibilidade da morte ou da morte. Ou, não é o nosso caso aqui no Brasil, mas o dia da perseguição. Aqui no Brasil nós não temos perseguição cristã, nós não temos perseguição. Nós temos apenas oposição, mas perseguição não. Se alguém quiser saber o que é perseguição, vá para a África, onde as igrejas são incendiadas, onde os cristãos são decapitados, onde as crianças são estupradas na frente dos pais, simplesmente por serem cristãs, e depois são mortas nas frente dos pais, simplesmente por serem cristãs.
onde cristãos são presos e decapitados. Isso é o dia mau. Isto é o dia mau. Aqui no Brasil, meus irmãos, nós temos os males do dia, que é a inflação, que são as coisas caras, que é o Covid, que é o desemprego, que é a falta de dinheiro, os males do dia. Enfrente isso sem vitimização. Enfrente isso com fé no Senhor, na providência do Senhor. Aqui nós temos os maus dias. O que é os maus dias? A gente precisa também enfrentar com fé no Senhor, com fé na providência do Senhor. É o dia que a gente fica de cama. É o dia que a gente fica desempregado. É o dia que a gente fica existencialmente abalado. Mas o dia mau, meus irmãos, os cristãos primitivos enfrentavam quando eles eram perseguidos, presos e mortos por causa da fé. Cristãos modernos também enfrentam o dia mau, quem sabe com a notícia de um câncer, da morte de um familiar, quando o chão dos nossos pés são tirados. Aí, meus irmãos, a gente precisa se revestir de toda a provisão do Senhor. De toda a provisão do Senhor. Mas a Bíblia diz que se nós estivermos em Cristo, nós teremos as provisões para enfrentar os males do dia, os maus dias e até mesmo o dia mau. Eu quero convidar vocês para amanhã à noite assistir então a palestra ao vivo, né, no Instagram, no Facebook e na sexta-feira também. Eu quero aprofundar esses assuntos em palestras e estudos bíblicos para que a gente fique bem conhecedores desses temas. Que Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor seja com todos, que a graça do Senhor seja com todos, que a boa mão do Senhor seja com todos e que nessa batalha espiritual que nós temos que enfrentar, que nós possamos alcançar a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa armadura. O Senhor Jesus Cristo é a nossa armadura. Eu sei que na escola bíblica dominical, muitas vezes, ou em estudos bíblicos, a gente monta a armadura, isso vai aqui, isso vai ali. Não existe nada disso. O que o apóstolo estava dizendo é: em Cristo nós temos a armadura completa, Cristo é a nossa armadura. Vista essa armadura. Creia totalmente no Senhor Jesus, entregue-se totalmente ao Senhor Jesus, creia totalmente no Senhor Jesus e você estará revestido e com as provisões necessárias para os males do dia, para os maus dias e também para o dia mau. Ore comigo. Senhor Deus eterno, nós te louvamos, nós te bendizemos, te glorificamos, Senhor. Eu quero te glorificar por ter pregado a palavra, por ter ensinado a palavra, e que o teu nome seja exaltado e que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, que maravilha, que Deus abençoe vocês, que a bênção do Senhor seja com vocês. Domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer um culto presencial, já ficam todos convidados para o nosso culto presencial de domingo que vem. Deus abençoe, mas antes de encerrar, eu quero ainda pedir, aos irmãos que enviem suas contribuições, que nós precisamos de mais, que os irmãos contribuam. Então envie sua contribuição, eu vou deixar aí nos comentários, na legenda, o meio de vocês contribuírem, tá? Os que são da casa já sabem, mas eu quero deixar aí o meio para vocês contribuírem. Então os irmãos, enviem sua contribuição ainda hoje ou no máximo amanhã, se puderem, porque nós temos nossos compromissos financeiros, que nós precisamos cumprir. Então envie sua contribuição, não deixe de enviar sua contribuição, a gente precisa muito, a gente conta com a contribuição dos nossos irmãos. Seja generoso, seja abençoado e envie sua contribuição, tá bom? Também, meus irmãos, aqueles que contribuem com as nossas cestas básicas, ou seja, com o nosso banco de alimentos, a gente também conta com a contribuição, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos, que a bênção do Senhor seja com todos. Mais uma vez eu quero convidar a todos para amanhã às 20 horas assistir ao vivo, a palestra ao vivo que eu vou dar sobre esses temas que nós estamos falando.
Amanhã e sexta-feira, 2 vezes por semana, eu quero aprofundar estes assuntos. Vai ficar no Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá bom? Mais tarde, essa pregação também vai para o YouTube. Deus abençoe a todos e eu quero convidar vocês para orar comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. 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 E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Livra-nos do mal, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor Deus eterno, eu quero te louvar e te bendizer por este encontro, por essa transmissão, que a tua boa mão seja com todos. Abençoa cada um, Senhor, que está acompanhando esta oração. Estende a tua mão de provisão. Estende a tua mão de provisão, Senhor, que aqueles que estão doentes sejam curados. Aqueles que estão fracos sejam fortalecidos. Aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, Senhor, que sejam abençoados com provisões. Ó Senhor, estende a tua mão. Estende a tua mão. Abençoa os mais velhos, os mais novos, os casados, os solteiros. Cada casa, Senhor. Abençoa nossas crianças. Que a tua boa mão seja com todos e sobre todos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Meus irmãos, que alegria ter estado com vocês aqui, que alegria que vocês acompanharam agora no Instagram, no Facebook ou no YouTube também. Mais uma vez eu quero pedir, meus irmãos, as contribuições de vocês, mesmo quem está passando por dificuldade financeira, envie a sua contribuição, mesmo que seja para vocês pequena, mas para nós ela é abençoada. Uma boa semana a todos, um domingo abençoado para todos, que a graça do Senhor seja sobre todos, que a graça do Senhor seja com todos. Boa semana, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, amém, amém. Vamos na paz.